Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e venho mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Vou falar sobre a conclusão da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, a posição que o Flamengo se encontra hoje. Vou falar também um pouco sobre a Libertadores da América, nesse jogo extremamente importante que vamos ter na quarta-feira lá na Colômbia, e também já fazendo já uma provisão, né, para o jogo de sábado contra o Santos às 19 horas lá na Vila Belmiro. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpa aqui a todos vocês, tá? Que eu tô um pouquinho rouco, tá bom? Então a voz fica um pouquinho ruim, tá? Peço desculpa aí a vocês, né, porque eu tô me recuperando desse resfriado aí que tá, esse andaço de resfriado que estão por aí, tá bom? Tá, galera? Então eu também gostaria de pedir a vocês que compartilhassem os vídeos, que se inscrevessem no canal e que enchessem nossos vídeos de likes, porque isso é muito importante. Vocês não têm noção de como isso é importante para o crescimento do canal. A gente precisa que vocês façam, que vocês, né, os mais de 1000 inscritos, né, muito obrigado, façam essa divulgação do nosso trabalho, do meu e do Márcio, tá ok? Então, recado dado aí, conto com a colaboração de todos vocês, tá ok? Então vamos às notícias, tá bom? Eu vou começar falando da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve a sua conclusão, ainda falta um jogo, né? Mas teve a sua conclusão ontem, tá ok? O Flamengo jogou no sábado, como todos nós vimos, né? Uma grande vitória, né, sobre o time do América Mineiro, 3-0, um jogo em que o time demonstrou um pouco mais de evolução. O trabalho do Dorival Júnior, né, tá começando agora. Não tem como a gente chegar aqui e criticar o que o técnico está fazendo, tá? Eu acho que ele nitidamente pegou o Flamengo em terra arrasada. Eu acho que os 6 meses que Paulo Souza, os 5 meses, perdão, que Paulo Souza levou no Flamengo, foram 5 meses perdido, onde o Flamengo simplesmente ficou estacionado e ficou aquela enganação, né, na torcida, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, e se passaram 5 meses e nada aconteceu. Tá? Então o Dorival Júnior, ele está iniciando um trabalho, é como se ele estivesse iniciando a pré-temporada. Ele pegou o bonde andando. Tá? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o técnico. Ele é um bom técnico, não é o meu preferido. O meu preferido, eu já deixei bem claro aqui no canal, que era Jorge Jesus. Porém, como não foi possível, né, o Dorival Júnior, do que a gente tinha aqui no mercado nacional, o Dorival Júnior foi um bom nome, foi uma boa escolha. O Dorival Júnior é um técnico inteligente, mas ele é igual a todos os outros técnicos brasileiros. Ele tem aquela cultura de jogar por resultado. Fez 1-0, ele, dependendo do adversário, ele vai lá, tranca a casinha dele e joga para ganhar os 3 pontos. Diferentemente do que a gente estava acostumado a ver na época de Jorge Jesus, que fazia 1, queria 2, queria 3, queria 4, e assim ia. Tá? Então o Flamengo abriu um caminhão de goleadas, né, uma montoeira de goleadas, embolando uma goleada atrás da outra durante o campeonato. Então a gente não vai ver isso com Dorival Júnior. A gente vai ver o time jogando compactado, um time certinho, tá? Desculpa, gente. O time compactado, um time que está jogando certinho, um time que está tendo um padrão de jogo, né? Era tudo que nós queríamos, né? Que Paulo Souza desse um padrão de jogo ao Flamengo. E hoje a gente já consegue ver isso. De uma maneira mais ainda tímida ainda, mas a gente já consegue observar uma evolução tática no time do Flamengo. Aonde você tem no João Gomes hoje, uma peça, um pilar principal na contenção nesse meio campo do Flamengo. Hoje o João Gomes se tornou uma peça fundamental, tá? Desde a época do Paulo Souza, que nós pedimos ele de titular. Só que aquele rodízio maluco, desenfreado que o técnico fazia, que o Paulo Souza fazia, né? O João Gomes fazia 2, 3 partidas excelentes, todo mundo elogiando, ele ia, sacava o cara e botava o Andrés Pereira, ou botava o Ilharão, ou botava o Thiago Maia, que fazia aquela lambança que a gente começou a ver. Hoje não.
Hoje o Dorival Júnior já deixou bem claro que o titular dele é o João Gomes. É João Gomes e mais dois, sei lá, ele gosta de jogar com 3 volantes, né, com 3 volantes de contenção. Então, nesse jogo contra o América Mineiro, a gente viu isso claramente. Ele jogou com o Thiago Maia, que jogou uma boa partida, para mim fez uma boa partida. Ele jogou com o Andrés Pereira, que com o Dorival Júnior, nas 2 partidas que ele fez, 3 partidas, perdão, que ele fez com o Dorival Júnior, ele foi o destaque. Por quê? Porque ele conseguiu achar, o Dorival Júnior conseguiu achar o local, o lugar dentro de campo que o Andrés Pereira se sente bem, que é um pouquinho mais avançado, jogando como aquele primeiro volante ali, aquele segundo volante ali na frente dos atacantes, fazendo a contenção da bola que vem da defesa, né, dando aquele primeiro ataque ali na bola que vem da defesa adversária. Então, ele se destacou. Nas 3 partidas que ele fez, ele foi um dos destaques, tá? Junto com o João Gomes. Então, infelizmente, parece que ele não vai ficar. Parece que ontem saiu uma notícia, né, em todas as redes sociais de que o Manchester aceitou uma proposta do Fulham, da Inglaterra mesmo, uma proposta pelo jogador. Tá? Agora depende se o jogador quer ficar, quer ir. Então eu acho que hoje, não tem para trás não, mas hoje eu acho que valeria a pena o Flamengo repensar, ir lá e tentar fazer uma contraproposta ao Manchester para poder trazer o jogador e a vontade do jogador também de ficar aqui no Flamengo. Tá? Ele já demonstrou interesse que gostaria de ficar. Hoje ele é uma peça muito importante também dentro desse joguinho de xadrez aí, desse jogo de xadrez que o Dorival Júnior criou, né? Esse meio de campo bem compactado ali na frente da defesa, dando uma proteção àquela defesa do Flamengo, que até então era uma defesa muito vazada, até porque também Dorival Júnior percebeu que as nossas laterais, principalmente a direita, é vulnerável, tanto Mateuzinho como Rodinei, né, quando entra um sai o outro, demonstra que eles não têm força de defender. Eles atacam bem, mas defendem muito mal mesmo, e fica um buraco, e é em cima desse buraco, é dentro desse buraco que os times adversários se criam em cima do Flamengo, né? A nossa defesa ainda não está uma defesa compactada. Gostei, vou deixar bem claro aqui, isso é uma opinião minha, tá? Você pode não gostar. Se você, de repente, discordar de mim, você pode até deixar aqui, ó, nos comentários, tá? No término do vídeo, você pode comentar e dizer o porquê que você foi contra do que eu vou falar agora. Eu gostei muito do Gustavo Henrique e do Léo Pereira nesse jogo. Eu achei que em momento algum eles vacilaram, tava numa sintonia muito legal os dois, tá? Gostei demais do retorno do Santos. Eu acho que ele é o goleiro do Flamengo hoje, né? Um cara frio, um cara que não joga rindo pra ninguém, não joga fazendo gracinha, não fica querendo intimidar atacante. É um jogador, é um goleiro que pra mim ele é o goleiro sério. Ele me lembra muito o goleiro Dida, que jogava sério, não ria pra ninguém, fazia as defesas dele lá, mas você não vê o cara rindo. Até na hora da comemoração do gol, ele estava lá bem centrado no jogo. Então esse daí, para mim, ele é o goleiro. Para mim, foi assim, eu acho que ele foi contratado para ser titular. Diego Alves, para mim, já acabou, né? Eu acho que já está na hora dele, né? Ou pendurar a chuteira não, porque ele ainda está com 37 anos, para goleiro ainda dá ainda. Mas eu acho que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim. Né? No jogo do Atlético demonstrou muito isso, que ele já não tem mais aquele mesmo reflexo que ele tinha antes, né? Tanto no primeiro gol quanto no segundo gol do Atlético eram bolas defensáveis. No primeiro foi uma falha assim grotesca dele, né, do Diego Alves, porque um goleiro com os títulos que ele tem, com o currículo que ele tem, não pode sair naquela bola toda atabalhoada daquele jeito, aonde ele viu que o Rodrigo Caio já ia dar o combate no Hulk. Ele não precisava ter saído do gol, ele poderia ter esperado um pouco mais ou avançar e ver se o Rodrigo Caio ia conseguir conter
o Hulk naquela bola ali, dar um chute, sei lá, atrapalhar a jogada, e ele de repente teria mais chance de defender a bola. Mas não, ele saiu atabalhoado, na hora que ele foi pular, ele deu as costas pro Hulk, o Hulk só teve o trabalho de, né, jogar por cima, ainda deu sorte que ele deu um chutão. O Hulk também não botou não, ele só deu um chutão por cima do goleiro e a bola caiu certinho dentro do gol. Então para mim ali foi uma falha. Então ali ele demonstrou que ele já não tem mais os mesmos reflexos, que ele não tem mais condições de ser titular do Flamengo. Nesses jogos aí, né, que ele substituiu o Hugo, que também para mim também não tem condições de ser goleiro, ou não titular. Ele pode ser goleiro quando precisar dele, mas titular não. Né? Então ele substituiu bem, e substituiu no nome de experiência. O Dorival Júnior fez o correto, botou ele para jogar e mostrou para a torcida: olha só, tô botando o cara para jogar. O cara não tá evoluindo. Então aqui, ó, o problema não é o que a gente barra o goleiro, essa geração de 85, né? Porque a gente quer fazer uma pirraçazinha no grupo. Não, barra porque os caras não têm mais condições. Então, aos pouquinhos, o Everton Ribeiro já não é aquele titular absoluto, o Felipe Luiz também já não é aquele titular absoluto, apesar de ter jogado muito bem contra o Atlético, até onde ele teve fôlego, ele não comprometeu, mas ele também já está começando a ir para o banco. O Diego Alves, provavelmente, a partir de agora, ele vai ser o segundo goleiro. Então ele já está terminando o ciclo dele, ele mesmo já deu entrevista disso, que ele está se despedindo do Flamengo, tá? Então eu acho que o Flamengo tem, né, não sei se vai ser agora, mas eu acho que para o ano que vem o Flamengo a diretoria tem que ir atrás de um outro goleiro para ser substituto do Santos. Não pode ficar contando com o Hugo. O Hugo falha, o Hugo é um goleiro que vai ser bom, mas ainda precisa melhorar bastante alguns fundamentos básicos dentro do futebol, tá? Eu acho que o Flamengo tem que ir ao mercado e trazer um outro goleiro, um goleiro que seja reserva, mas que seja um reserva, não aquele reserva, né, só para compor elenco, não, um reserva bom, que vai brigar de repente até com o Santos para ser titular. Tá? Mas hoje, nesse exato momento, o Santos informa, né, como ele demonstrou que ele defendeu 2 bolas do América, que, olha, eu não sei se fosse o Diego Alves se ele ia defender aquelas bolas, não. Uma que ele deu um tapa para cima, o cara que jogou a queima-roupa, ele deu um tapa para cima, e aquela outra, o cara dentro da pequena área deu um chute, lá no cantinho ele foi lá e defendeu. Então ele demonstrou que ele é um goleiro frio, que é um goleiro bom. Tá? Então ele hoje é o titular do Flamengo, e eu fico muito feliz de ter visto ele voltar e voltar bem. Tá? E aos pouquinhos Dorival Júnior está começando a botar essa galera que a gente tanto pediu no banco. A gente já está vendo, né, como eu falei, a gente já está vendo o Everton Ribeiro no banco, a gente já está vendo o William Arão, que é extremamente contestado no banco, né? Inclusive ainda tem aí umas propostas para o William Arão aí, do futebol lá do Fenerbahçe. O Fenerbahçe quer levar o William Arão. Então, eu acho que se tiver uma boa proposta, o Flamengo tem que liberar também, porque é um jogador também que já está aí, sei lá, 5 ou 6 anos no Flamengo. E também já deu a contribuição dele, vai sair dali com título de campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, título de campeão da Libertadores, enfim, né? Ele vai sair com um currículo muito bom. Então, aos poucos, o Dorival Júnior está começando a colocar as peças que ele acha que tem que fazer parte desse tabuleiro. Tá? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele, né? Conforme eu vi alguns aí falando, Dorival Júnior é o pior início de trabalho, tá com 20... Gente, calma, o cara pegou um time desmontado, um time arrasado, um time que não existia, e ele aos pouquinhos tá começando a fazer isso. Então a gente viu que contra o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou um futebol, teve até mais posse de bola, jogou melhor que o Atlético, tá, gente? Vamos combinar que depois no finalzinho o Flamengo estava atacando, mas até que eu acho que se tivesse mais 5 ou 10 minutos de jogo, o Flamengo poderia ter empatado. Como é que se diz? Aquele lateral esquerdo do Flamengo, eu sempre esqueço o nome dele, tá, gente? Me desculpa, até eu acostumar com o nome do menino. Pegou uma bola cara a cara com o goleiro do Atlético Mineiro, quase que fez, mas caiu na perna errada.
Enfim, então o Flamengo teve chance até de empatar aquele jogo da Copa do Brasil com o Atlético. Eu acho que o golzinho do Lázaro deu uma sobrevida assim, muito grande para o Flamengo. Acho que o Flamengo vai vir com tudo aqui para cima do Galo aqui no Maracanã. Então isso tudo é evolução. Contra o América, o Flamengo já demonstrou uma evolução maior e era um time praticamente com 7 modificações e demonstrou que foi um time que estava, pelo menos a gente viu que o time era treinado. Se não era aquele time de encher, de encantar nossos olhos, mas foi um time taticamente muito bom. Tá? O Dorival Júnior está tentando recuperar o Marinho. Eu acho que vale a pena. O Marinho é um bom jogador, tá, gente? Ele todo mundo fala que ele é meio igual um peladeiro, que ele é um Michael, né? Um pouquinho abaixo ali, melhorado, mas para mim ele é um bom jogador. Ele não foi à toa considerado o melhor jogador da Libertadores de 2020, à toa. Não é à toa que ele era o melhor jogador do Santos. Mas o Santos não tinha outro jogador, tinha que botar ele. Tudo bem, mas ele se destacava porque ele jogava na posição certa, aonde ele se sente melhor. E o Dorival Júnior está querendo recuperar esse jogador porque ele vai precisar. Ele está disputando, atualmente ele está disputando 3 campeonatos, e 3 campeonatos importantes. Tá? Dos 3, eu acho que o brasileiro é o mais difícil, tá? Eu acho que 11 pontos de diferença que a gente está agora do líder. E fora os nossos adversários que estão tudo acima da gente, que são adversários diretos, que é Fluminense, Internacional, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético. Alguns deles nós já perdemos, ou seja, se tivesse ainda os 6 pontos, eu acho que dá para recuperar. Mas muito desses daí a gente jogou e perdeu. Tá? A gente conseguiu a façanha, a gente perdeu para Fortaleza, que perde para todo mundo. Né? Impressionante como Fortaleza tem facilidade de perder jogo. Então, assim, nós perdemos ponto para Fortaleza aqui dentro do Maracanã quando a gente tinha que ter ganho. Mas, enfim, são águas passadas e a gente agora tem que tentar fazer uma recuperação. Mas eu acho que o Flamengo hoje tem que focar não no título, mas ele ficar entre os 6, aqueles 6 times que se classificam para a Libertadores da América. Tá? Na pior das hipóteses, ficar em 6º lugar e ir para tal da pré-Libertadores. Tá? Porque o Flamengo, se não se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, gente, vai ter que melhorar muito para de repente ganhar ou a Libertadores ou a Copa do Brasil. Porque tanto a Libertadores como a Copa do Brasil só dá vaga direto para a Libertadores do ano que vem se for campeão. Tá? E hoje a gente sabe que o Flamengo está bem abaixo de Atlético, abaixo de Palmeiras, que são os times que vão disputar atrás de River, que tá bem abaixo, a gente está bem abaixo desses caras. Pode melhorar? Acredito que pode, não só pode, como vai melhorar. Mas isso precisa um passo de cada vez, tá bem? O Flamengo hoje está na 10ª posição, tá? Com 18 pontos, tá? 11 atrás do Palmeiras, que tem 29, que perdeu 2 pontos ontem, importantíssimo, mas é um time muito bem compactado, é um time que não perde pontos fácil. Empatou. Se tivesse perdido, era -1. Então, assim, cada ponto que o Palmeiras perde, melhor para os rivais. Mas só que os rivais também estão melhor do que a gente. Tá? A gente tem que recuperar. A gente vai ter que recuperar o ponto que perdeu para o Botafogo, o ponto que perdeu para o Fortaleza, o ponto que perdeu para o Internacional. E assim sucessivamente, o ponto que perdeu para o próprio Palmeiras no confronto direto lá na casa dos caras. Né? Então a gente vai ter que recuperar esses pontos se é que a gente ainda quer disputar o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que o brasileiro hoje, para título, hoje é uma realidade um pouco mais difícil. Se mandasse em porcentagem, eu acho que o Flamengo, se tiver 10% de chance, é muito ainda. Tá? Tem 10%, eu acho que tem 10% porque é um bom time. Ainda tem jogadores que fazem diferença e esse time vai ser encorpado agora com a chegada do Cebolinha e com outros jogadores que de repente vão vir, mais 2 ou 3 jogadores que a diretoria vai contratar. Tá ok? Vou falar sobre esse jogo de quarta-feira. Gente, o jogo de quarta-feira ele é muito importante. O Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. O Flamengo não pode trazer para o Maracanã uma desvantagem muito grande. Esse time do Tolima não é um time qualquer, tá, gente? Esse time do Tolima está disputando a Copa da Colômbia lá, junto com o Nacional. Aquele mesmo Atlético Nacional, bom,
Então, assim, o Flamengo tem que pensar que tem que trazer, na pior das hipóteses, um empate de lá. Na pior das hipóteses, tá? Um empate de lá. O Flamengo não pode trazer de lá derrota. E derrota caçapante, essas derrotas de com 2, 3 gols de diferença. Não. O Flamengo pode até trazer a derrota. Uma derrota não, pode até trazer um empate. O empate pra gente já vai ser de bom tamanho. Porque aqui no Maracanã, a torcida, o time faz a diferença aqui. Apesar de eu achar que esse time do Tolima, ele joga bem dentro de casa e fora de casa. Não é um time qualquer. Tá? Então eu acho que é um jogo muito importante. O Flamengo vai ter que estar ligado os 90 minutos. A gente vai jogar sem o João Gomes, graças ao senhor Paulo Souza, que no jogo contra o Sporting, né? O Sporting Cristal, no último jogo da Libertadores, que não precisava nem do João Gomes ter jogado, ele escalou o João Gomes foi lá, tomou o terceiro cartão amarelo, ficou fora desse jogo. Então a gente já vai jogar sem o João Gomes, ele vai ter que, de repente, quebrar a cabeça para ver quem que ele vai botar ali. A gente ainda tem o Andrés Pereira nesse jogo, tá? Tudo indica que esse vai ser o último jogo do Andrés, mas ele vai ter o Andrés Pereira ainda para esse jogo, tá? Então acho que de repente ele vai vir de Willian Arão, Thiago Maia e Andrés Pereira. Acredito que esse seja o meio de campo do Flamengo. E o ataque é aquele que a gente já conhece, né? Deve de vir de Pedro, olha só, hein? Não assuste, se ele vier de Pedro, Gabigol e o Arrascaeta municiando esses caras todos ali, tá? Então eu não vou ficar muito surpreso se ele entrar com Pedro e Gabigol novamente, que deu certo no jogo contra o América, tá bom? Então vamos esperar para ver, mas sabendo que vai ser um jogo muito difícil e muito importante para as nossas pretensões dentro da Libertadores, tá ok? E no sábado, o Flamengo encara o Santos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também não vai ser um jogo fácil, porque devido aos pontos que o Flamengo perdeu lá atrás, o Flamengo hoje não pode ficar perdendo ponto mais. Então ganhou do América, tem que ir para Vila Belmiro com aquela intenção, vou ganhar do Santos também. O Santos também não é um time um bicho-papão, tem uma molecada boa de bola lá, mas o Flamengo tem que se impor como melhor time. Então não pode chegar lá na Vila e se apequenar, jogar retrancadinho, com medo do Santos, porque o Santos está jogando dentro da Vila Belmiro. Não, tem que chegar lá e atropelar. Essa é a saída. Se é que o Flamengo ainda quer disputar título, tá? Então o Flamengo vai à Vila jogar com o Santos, vai ser um jogo difícil, que depois tem um jogo de volta da Libertadores, acho que na terça ou quarta-feira que vem, aqui no Rio. E logo na semana seguinte, não sei se é sábado ou domingo, não estou bem certo, é um jogo com o Corinthians lá em Itaquera. Então também é um adversário direto, porque está na nossa frente. Então já é um jogo mais encascado, por quê? Porque o Corinthians está um time muito mais bem certinho do que o time do Flamengo, que está ainda nessa fase de conhecimento. O Dorival ainda está conhecendo o elenco para tentar achar o time ideal. O time ideal ele já achou, mas treinar esse time, fazer esse time jogar um futebol mais vistoso. Tá ok? Então o jogo do Santos também vai ser um jogo muito importante, onde o Flamengo tem que chegar lá com o espírito de vencedor. Aquele espírito de vencedor que a gente tinha em 2019, em 2020, tem que voltar, gente. Tem que voltar. Esses jogadores têm que botar na cabeça deles que eles podem e que eles têm um dever de que eles colocaram o Flamengo nessa situação, né, delicada, eles têm que tirar o Flamengo dessa situação delicada. Então só eles podem, dentro de campo, corresponder com isso, tá? Então, esse jogo vai ser um jogo também muito importante. E a gente tem que estar muito ligado na quarta-feira no jogo da Libertadores também, que é o jogo fundamental para a gente, das nossas pretensões dentro da Libertadores da América, tá? O jogo da Copa do Brasil eu não vou falar porque é só daqui um mês, né? Vou deixar para falar num próximo vídeo. Tá ok? Galera, esse foi o meu recado, tá? De hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez, cola esse dedo no like, ajuda o nosso crescimento do nosso canal. A nossa ideia, tanto a minha quanto a do Márcio, é chegar até o final do ano com 2.000 inscritos. Hoje a gente tem 1.100. Tá? A gente quer chegar até o final do ano com 2.000 inscritos no nosso canal. Mas para isso a gente precisa muito que você nos ajude. Não adianta que só eu e só ele a gente não consegue fazer isso sozinho. Sem a ajuda de vocês, não vai ser nada disso, vai ser possível. Tá ok? Então, se cada 1.000 conseguir fazer uma única pessoa se inscrever, a gente consegue atingir a nossa meta até o final do ano. Tá ok? Tá? Então, assim, ó, compartilha esse vídeo, cola esse dedo no like,
tá? Deixa o seu comentário, é muito importante, tá? O comentário também, tá certo? E nos ajude aí, tá bom? Crianças, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Saudações rubro-negras e ó, isso aqui é sempre Fla.